Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um trabalho aqui. Estamos aqui com um forno micro-ondas da marca Electrolux. Vamos ver a placa de identificação dele. Aqui. Tá aqui, pessoal. Aí, ó. Tá o modelinho dele. Pessoal, o cliente relata que estava usando o micro-ondas deu um estouro, parou de funcionar, nada liga, né? A gente já sabe que o fusível abriu, né? Então, mas vamos ver por que aconteceu isso, beleza? Acompanha aí. Pessoal, dá uma força pra nós lá, pessoal. Mete o dedo lá, compartilha, inscreve no canal, pessoal. Dá aquela força pra nós, tá bom? Deixa um gostei, não gostei. Coloca lá um comentário lá, respeitoso. Na medida do possível a gente responde, tá bom, pessoal? Dá uma força aí, inscreve no canal. Depois da vinheta. Tampa aqui, a proteção, né? Para ir adiantando. Desconectei os dois terminais aqui do primário do transformador. Só isso que eu fiz, tá? Ó, tirei aqui os dois terminais para a gente poder fazer os testes. E desconectei já descarreguei o capacitor, né? Com a chave, primeira coisa que você faz, põe ali, ó, com a chavinha ali, encostado na lataria, descarrega o capacitor, né? Tirei aqui, então tirei a alta tensão, aqui, ó, alta tensão, que vai sozinho, tirei o terminalzinho e tirei o terminalzinho do 3 volts, né? Da bobina dos 3 volts que vai junto com o diodo. Tá bem? Ó, desconectei aqui pra gente poder, tá bom? Ó, separadinho aqui os três, tá bom? O que eu fiz é isso, mas não testei nada, vamos testar junto, beleza? Então vamos lá. Fusível a gente já sabe que ele dá pra ver aqui, ó, ele tá até preto, ó, tá estourado. Mas vamos começar os testes. Então, motivo na escala de continuidade, se quiser colocar na escala de 200 ohms também, que é a menor resistência, é a mesma coisa, tá, pessoal? A escala de continuidade do diodo, né, é mais pelo barulho, tá bom? Aí a gente sabe que deu continuidade ou não. Então tá aqui, ó, no lado do fusível, a gente conecta aqui do outro lado, ó, nada, né? Aí, fusível queimado. Ó, se eu encostar uma ponteira na outra, tem continuidade. Então, fusível queimado. Vamos testar. Ó, esse micro-ondas, ó, ele tem resistência, tá vendo? Ó? Então ele tem o grill para grelhar alimentos, né? Vamos testar aqui o termômetro dele, o termostato. Ó, tem que dar continuidade. Ó, tá aqui, ó, deu continuidade, tá vendo? Beleza. E ele não pode dar com a carcaça, tá, pessoal? Então a gente encosta uma ponteira aqui no parafuso, pega o outro lado, ó, beleza, não tá dando nada, tá lá, ó. É isso aí. Vamos pôr aqui a ponteira. Com a mão só acabar. Testando o outro lado. Beleza. O termostato tá bom. Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa placa aqui, ó, para a gente ter acesso, ficar mais fácil com as microchaves ali. É um parafuso em cima e um do lado aqui, ó. Ver se dá para ver. Aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Vamos tirar esses dois parafusos e já volto. Ó, soltei a placa aqui e tirei a secundária, pessoal. Tá aqui. Ela é uma microchave normalmente aberta, tá? Normalmente, porque ela não tá acionada, ó, tá vendo? Se acionar não é mais normal, né, pessoal? Então, ela é normalmente aberta, não pode ter contato de um borne com outro, tá bom? A não ser que ela seja pressionada. Vou testar aqui. Coloquei as ponteiras de prova aqui na microchave, ó, uma de cada lado, e não tá dando nada, né, no multímetro, mas quando eu pressionar,
soltei. Beleza, a chave secundária tá bom. Tá boa. Então, vamos para a próxima. Pessoal, tirei a chave monitor aqui, ó. E desconectei os cabos. Tá vendo que eu deixei bem separadinho aqui? Ó. Agora vem a posição da microchave. Ó. Eu tirei os cabos, tá nessa posição. Se inverter os cabos, ferrou. Aí, sem o esquema eletrônico, você se lascou. Já era. Tá? Ele tem a posição correta, tá bom? Essa microchave aqui, ó, ela é de 3 bordas. Então ela vai ter um lado que é normalmente aberto, o outro lado que é normalmente fechado. Tá bem? Esse aqui, ó, é o comum. Então esse aqui é que vai fechar. Ou com esse ou com esse. Quando a chave estiver parada ou quando ela estiver acionada. Tá bem? Então não pode inverter. Inverteu, ferrou. Ó. Tô testando um lado aqui. Esse aqui é o lado normalmente fechado, ó. Ó, ele tá dando oscilação, ó. Tá vendo, ó? Essa chave ela não tá boa. Vamos para outra. Agora vamos testar o lado que ele é normalmente aberto, ó. Quando eu aciono. Pera aí. Pronto, ó. Coloquei uma garrinha jacaré aqui para ficar mais fácil. Então, ó. Quando eu aciono ela, ó. Tem hora que pega. Tem hora que não pega, ó. Ó como tá dando uma resistência alta. Ó. Então ela não tá boa não. Vamos trocar aqui de borda. Aqui. Outro lado, ó. Acionei. Ó, soltei. Acionei. Então, ela tem um lado que ela tá bom, mas tem outro que não. Então vamos trocar. Essa aqui já é um problema já. Já coloquei uma microchave switch nova, tá vendo? Tá aqui, ó. Essa é que tá com defeito. E vamos colocar lá no lugar. E vamos testar a chave primária. Pessoal, a chave primária é essa aqui, ó. Ela vem aqui na placa, ó. Tá vendo esses dois fios, azul e verde aqui, ó? Tá vendo? Ó. Então, ela é que indica pro micro-ondas se a porta tá aberta ou tá fechada, a porta do micro-ondas. Tá bem? A função dela é essa. O micro-ondas não funcionar quando a porta estiver aberta. Vamos testar ela. Pronto. Eu coloquei a garrinha de jacaré de um lado da chave. E com o outro a gente coloca a ponteira ali, ó. Não pode dar nada, porque ela é normalmente aberta. Tá vendo? Não tá dando nada no multímetro. Quando eu fechar a tampa, a porta do micro-ondas, aí sim vai acionar ela. Quem é inteligente já pegou, né, pessoal? A função dessa chave é não deixar o micro-ondas funcionar com a porta aberta. Você quer abrir para olhar o alimento dentro, o micro-ondas tem que parar. Você já se ligou que se você abrir a porta e o micro-ondas continuar funcionando é porque essa chave foi pro pau, né? Já matou o problema aí, né? Então vamos lá, vamos fechar a porta. Ó, tá dando nada, né? Não tem continuidade. Tá vendo? Então, vamos fechar a porta agora. Pronto. Agora sim, ela tá acionada. Tá lá, ó. Aí, ó. A chave tá beleza. Normalmente funcionando. Eu já dei uma lixada nos bornezinhos, né? Nos terminalzinhos. Porque ele vai sujeira, oxida, poeira, né? Então, conectei ali uma garrinha de jacaré de um lado. E ele tem que dar continuidade, né, pessoal? De um lado pro outro. Porque é uma bobina, ou seja, um fio de cobre enrolado. Vamos colocar aqui, vai ter que... Olha lá. Já deu continuidade. Beleza? Ele não pode dar na carcaça, pessoal. Senão ele tá em curto, ó. Nada. Vamos testar no outro. Ver se tem resistência. Ó. Nada. Tá pegando, ó. Tá dando nada. Então, o primário do transformador de alta tensão tá bom. Tá? Agora vamos fazer o que? Vamos testar o magnetron. Vamos desconectar aqui, ó. O magnetron. Pra gente fazer os testes. Vou tirar aqui. Deixa separadinho. Do lado. Mesma coisa. Vamos colocar a garrinha de jacaré de um lado. Aqui, pessoal, ele tem que dar continuidade entre eles, mas não pode dar continuidade com a carcaça, tá? Então, ó. Vamos
Vamos lá testar aqui. Ó, conectado. Ó, dá continuidade. Agora vamos testar na carcaça. Não pode dar não pode passar nada. Tá vendo? Do outro lado. Ó, nada, ó. Tá bem? Então, magnetron aparentemente tá bom. Agora vamos testar a bobina de alta tensão, que é a saída, né? O secundário. Então, ó, já conectei a garrinha de jacaré aqui do lado. A outra ponta desse cabo aqui tá aqui, pessoal. Ó, ele tá arrebitado aqui na carcaça aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então uma ponta do cabo do secundário tá aqui, a outra é aquela que a gente colocou a garrinha. Tem que dar continuidade. Vamos testar aqui. Aqui. Olha lá. Beleza. Então, ó, deu continuidade, baixa resistência, excelente. E ele tem que dar com a carcaça, porque aqui, ó, lembra? Ele está arrebitado na carcaça do micro-ondas, ó. E a carcaça está parafusada, então ele tem que dar, ó. Tá vendo, ó? Se eu encostar aqui, ó. Tá vendo? O secundário, ele está na carcaça. Então, o secundário do transformador tá bom. Vamos testar a bobina dos 3 volts, que fica no meio, entre o primário e o secundário. A bobina dos 3 volts, pessoal, ó, é essa que fica no meio aqui, ó. Ela fica enrolada bem no meio aqui, ó, entre o primário e o secundário. Uma ponta dela vai junto ali com o diodo de alta tensão. Eu coloquei a garrinha de jacaré aqui. A outra é essa aqui, ó. Ela tá no meio ali, ó. Bem no meio aqui, ó. Que ela vai no magnetron. Então tem que dar continuidade, tá, pessoal? Ó. Ó, deu continuidade. E não pode dar na carcaça. Tá bom? Vou testar aqui, ó. Nada. Beleza, bobina dos 3 volts boa também. Vou testar agora o capacitor. Tá. Capacitor, vamos testar. Ele não pode dar nada, porque senão ele tá em curto, né? Ó, coloquei uma garrinha de jacaré de um lado. Olha lá, ó. Curto-circuito, pessoal. Capacitor de alta tensão. Ele tá em curto. Vamos ver se ele tá com a carcaça também. Não, a carcaça não, mas internamente ele tá em curto. Vamos testar a capacitância dele. Então, a gente pega o multímetro aqui, ó. Coloca na escala de capacitância, né? Aqui eu coloquei em 2 microfarad, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 microfarad, tá bom? Porque ele é abaixo disso, o capacitor. Ele vai ser... o máximo que ele pode ser é de 1 microfarad, tá bom? Vai ser geralmente abaixo. É 0.9, 0.8, 0.85, 0.75, tá bom? Então em 2, mede de boa. Garrinha de jacaré de um lado, vamos encostar a ponteira do outro. Aí, se ele tiver bom, tem que mostrar a capacitância dele. Encostei aqui, o que está mostrando? 0, pessoal. Tá em curto, ó. Olha lá. Já era, o capacitor foi pro quiabo. Tá bem? Outro problema já. Vamos trocar o capacitor. E o diodo, vamos testar o diodo de alta tensão também. Eu costumo trocar o diodo, mesmo ele estando bom, tá? Eu costumo trocar o diodo, porque como eles trabalham junto, a chance de o diodo der pau também é muito grande. E mesmo que a gente não troque e esteja funcionando agora, daqui 2, 3 dias pode acontecer dele romper, aí é um problema, né, pessoal? O que a gente vai testar agora? Nós vamos testar agora se o meu café ficou bom. Tá aqui, ó, na xícara do AC/DC. Quem não gosta de um rock clássico dos anos 70 e 80? Se a pessoa não gosta, fique esperto, hein? Alguma coisa está errada. Ele tem que gostar pelo menos de um dos dois. Beleza? Fica a dica. Testar as resistências do grill. Ó, a rede jacaré de um lado da resistência, eu desconectei.
tá bom? Os terminalzinhos para não dar interferência. Do outro lado a gente coloca a ponta do multímetro, tem que dar resistência baixa, né? Continuidade, mas com resistência baixa. Vamos ver. Tava a mão encaixada ali. Aí vamos lá. Então, ó. Continuidade com resistência baixa. Beleza? Ó, essa resistência tá boa. Vamos testar outra. Coloca aqui a garrinha de jacaré. Isso. Tem uma sujeirinha, pessoal, aí eles ficam isolando. Vamos colocar do outro lado. Tá aí. Continuidade com resistência baixa. As duas resistências tá excelente. Pessoal, esses terminais aqui de micro-ondas, todos eles vêm com uma travinha. Bem no meio aqui, ó, tem uma travinha que vai pegar justamente nesses furos aqui, ó. Para que essa trava? Para não deixar o terminal sair com a vibração do micro-ondas funcionando. Então, colocou que ele entra ali, ele trava nesse furo aqui, ó. Então, se você não apertar essa travinha que tem aqui, é tipo uma chapinha que tem. Se você não apertar aqui para você tirar, você quebra a resistência, quebra o terminal, rebenta o fio e não tira esse terminalzinho aqui, tá? Eu pego um alicatinho de ponta, ó, e aí aperto ele, bem aqui, ó. Pronto, ó. Aperto ele aqui, ó. Tá? E sai de boa. Tá bem? Se não fizer isso, você não tira não, tá? Pronto. Tirei o fusível, né? Ó, pessoal, o fusível tá queimado, né? Tá estourado aqui, é tudo preto. E vamos colocar no nosso disjuntor. Como? Simples, meu. Você pega dois fiozinhos, ó. Solda num fusível queimado, ó. Que a gente quer o borne, né? E o disjuntor vai fazer o papel do fusível. Pra quê? A gente poder ligar e fazer os testes, pessoal. Se caso der algum problema, o disjuntor desarma, tá? E não fica queimando o fusível, tá bom? Pessoal, vamos lá. O que eu fiz, ó? Coloquei o disjuntor, né? Aqui, que ele tá fazendo o papel do fusível. Tá aqui, ó, tá desligado. Já liguei lá na tomada, tá vendo? Já testei a alimentação, tá chegando aqui. Eu testei o cabo, não mostrei, mas já testei o cabo. O cabo tá normal, tá bem? Então a alimentação tá chegando aqui. E ó, a parte de alta tensão do micro-ondas tá toda desconectada, tá vendo? Ó, a alimentação do primário, do transformador. Coloquei as pontas de prova. Por quê? Não testei a placa até agora, porque o teste vai ser aqui, pessoal. Não tem necessidade de eu sair desmontando a placa inteira, testando o relé, testando varistor, diodo, capacitor. Nada disso. Microtransformador. Não tem necessidade, porque aqui eu vou fazer um teste. Se a alimentação estiver chegando aqui e o micro-ondas estiver funcionando, eu não preciso nem quebrar a cabeça com a parte da placa. Tá bom? O que vai me interessar aqui é o seguinte, eu dividi o micro-ondas, ele está dividido em dois. Então, ó, os cabos que alimentam o transformador, ou seja, vai alimentar a alta tensão do micro-ondas, transformador, capacitor, diodo, magnetron, está desconectado. No lugar, eu coloquei as ponteiras de prova. Agora eu vou ver, quando eu ligar o micro-ondas, se os relés estão fechando certo. Se o relé fechou e alimentou, está chegando a tensão, significa o quê? Que as microchaves agora estão funcionando tudo normal. Lembra que nós trocamos a monitora, né? Colocamos uma microchave nova, tá bom? Essa microchave eu coloquei para a gente poder continuar os testes, tá bem? Eu ainda nem falei com o cliente, porque nós estamos, lembra? Nós estamos fazendo o teste, tá bom? Ainda tem que conversar com o cliente, tá bom? Não vou testar a parte de alta tensão, por quê? Porque eu preciso trocar o capacitor e o diodo, mas eu preciso saber como é que o resto está funcionando. Como? Nós vamos fazer aqui agora, tá bem? Então, tá ali alimentado, coloquei as pontas de prova aqui. Vamos abrir a porta e vamos começar os testes. Quando a gente ligar, a lâmpada do micro-ondas vai ter que acender, o micro-ondas vai ter que acender o painel dele, né? E o cronômetro, tudo certinho, bonitinho. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos medir através do multímetro aqui, vamos ver a alimentação se está chegando corretamente. Vamos ligar o disjuntor. Ó,
Beleza. Ligou. Acendeu a lâmpada ali, ó. Então, tá aqui, ó. Painel ligado. Dá pra ver porque tá dando reflexo. Mas tá ligado, tudo certinho. Quando a gente fechar a porta do micro-ondas, vai apagar. A porta do micro-ondas que aciona as microchaves, né? Lá, ó. Tá vendo? Ó. Aí ela aciona lá as microchaves. Pronto. Vamos colocar 30 segundos. Por enquanto, ó. Só um... Isso aqui é um retorno, né? Que aparece. Vamos colocar 30 segundos aqui para ver como é que o micro-ondas se comporta. Ó. Show de bola. Tá vendo? Tudo funcionando. Agora vamos medir a tensão que tá chegando. 125 volts, ó. Tá chegando aqui, ó, que vai alimentar o transformador de alta tensão. Ou seja, a placa tá normal, pessoal. A placa tá funcionando corretamente. Tá ali, ó. O tempo tá contando. Vamos ver se vai desligar. Ele vai cortar a alimentação. Ah, cortou. Show de bola. Ou seja, o problema ali é que a gente trocou a microchave Swift, né? A chave monitora. Já resolveu o problema aqui. Tá tudo funcionando. A gente já sabe que temos que trocar o capacitor. Então, esse ventilador, né? Nós vamos desmontar ele para lavar, porque é o que a gente faz, né? Todo micro-ondas que a gente pega, pessoal, a gente desmonta ele inteiro, lava tudo, deixa tudo limpinho, limpinho. Porque essa é uma forma de melhorar a garantia. Tá? A sujeira no micro-ondas aumenta a temperatura, o calor, e aí pode acontecer de dar mais defeito no micro-ondas, né? E não tem, o micro-ondas fica fechado, o pessoal compra. É difícil alguém que uma vez por ano fala, vamos mandar meu micro-ondas para desmontar e lavar. Ninguém faz isso. Então, tem bastante sujeira. Tá bem? Então a gente vai desmontar ele inteirinho, o fundo principalmente dele. E vamos lavar ele tudinho. Vamos desmontar o ventilador para lavar, limpar bem e lubrificar o eixo, né, do motor. Tá, então, ó, micro-ondas até agora tudo funcionando 100%. O que vamos fazer? Vamos tirar o fundo dele para a gente poder lavar e aí montar já com o capacitor e com o diodo novo. Aí a gente já testa a alta tensão. Pessoal, tiramos o fundo dele, tá bem sujo, né? Nós vamos lavar tudo, tá, pessoal? Vamos tirar o magnetron, né, o ventilador, vamos limpar tudo. Tiramos aqui o transformador de alta tensão. Aqui, ó, a etiqueta de identificação do motorzinho do prato caiu. Vamos colar essa etiqueta. Por quê? Porque amanhã ou depois nós pega esse micro-ondas para arrumar, tá sem essa etiqueta, aí é uma puta de uma dor de cabeça para descobrir qual que é a tensão e a potência desse motor. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Na hora de se precisar trocar, tá todas as características dele. Pessoal, tem motor desse aqui que é 24 volts. Tem motor que ele é 127, que nem esse aqui, ó. Ó. Isso aqui é 127 corrente alternada, tá vendo aqui, ó? Ó. Potência dele 3 watts. Então, é bom, vou colar essa etiqueta aqui. É bom ter etiqueta porque para evitar futuras dores de cabeça. Tá, e vamos continuar desmontando ele. Pessoal, já limpamos bem, já desmontamos ele inteirinho, né? Tá bem limpo. Tiramos o túnel de ventilação aqui, ó, já limpamos. Caprichamos, tiramos o magnetron, o ventilador. Então, a carcaça dele já tá top, tá bem? E vamos montar essa parte aqui. E aí vamos limpar o magnetron e desmontar o ventilador para limpar também. Tá bem? Aqui é importante, pessoal, quando você for desmontar isso aqui, e analisar ele, que quando fecha a porta, ele tem que acionar as 3 microchaves, né? E com o passar dos anos, a porta ela vai cansando, às vezes vai batendo, desregulando. Então é importante você sempre ver se a porta está realmente acionando as microchaves, tá bom? Isso é importante. Olha, vê se ela está acionando, com pressa, está pegando exatamente naquele ponto lá da microchave, tá? Aí você solta o parafuso, puxa para um lado, para o outro e regula, tá bem? O magnetron limpo, tá zero. Analisando ele por dentro aqui, a antena e o anel
Tá ótimo, né? Tá bom. Ó, não tá queimado, a antena também, não tem sinal de faísca, né? Tá bonito. Já limpamos também o transformador. Agora vamos pegar no ventilador, pessoal. Vamos desmontar ele, ó. Olha como que ele tá sujo. Tá bem sujo. Olha o motor, ó. Tá feio, né? Vamos desmontar inteirinho, lavar essa parte plástica, lubrificar o eixo do rolamento. Do rolamento não, da bucha. Pessoal, o capacitor dele aqui, ó. Aqui, ó. Ele é de 70 micro, tá vendo? 0.7, 70 micro. Entendendo? Então, por isso que a gente mediu lá com o multímetro em 2 micro, porque esse capacitor de micro-ondas, né? Dificilmente ele passa de 1 microfarad. Tá bem? Esse aqui é de 0.7. Beleza? Então, vamos trocar também, né, esse capacitor. Vamos desmontar o ventilador. O micro-ondas, a carcaça dele já está pronta. Tá limpa. E lavar a bandeja, a gente tirou a bandeja está bem suja também. Vou pegar ela aqui para você dar uma... Aí, ó. Tá bem feio, né, pessoal? Então vamos lavar ela também. Deixar zero. Tá aqui, ó. Capacitor zero. Novinho. Ó, de 0.7. Vamos testar ele. Capacitor, o multímetro, né? Na escala de capacitância. 2 micro. Vamos colocar aqui. Ó. Tá lá. 0.72 microfarad. Beleza? A gente fazer o teste de continuidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Não dá nada. Tá vendo lá? Tá bom, nem com a carcaça também. Ó. Beleza? Pronto, pessoal, tá aqui. Micro-ondas todo limpo, todo lavado, lubrificado, 000, ó. Já montei ele inteirinho, tá vendo, ó? Capacitorzinho zero, diodo zero. Tudo nos conforme. O que vamos fazer? Nós vamos ligar ele agora. Coloquei o alicate amperímetro aqui na escala de amperagem. Vamos medir, vamos ligar ele, né? Vamos ver se está funcionando certinho. Coloquei um copo com água aqui dentro. E vamos agora já alta tensão ligada, tudo funcionando. Vamos ver qual que é a amperagem que ele está e ver se vai esquentar o copo com água, né? Então vamos alimentar ele aqui. Vamos lá, vamos colocar 1 minuto aqui. 1 minuto. Tá ali. Vamos ligar. Vamos ver. Tem que esquentar a água com 1 minuto, né? Ó, tá aqui a amperagem, ó. Tá 7 amperes. 16. Dez segundos. Vamos ver como é que tá a água aqui. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Ó. Fervendo, pessoal. Top. Aproveitar, vamos ver como é que tá essa mica aqui, pessoal. Ó. Vamos ver. Dá pra aguentar um tempo ainda. Pessoal, essa mica aqui tem que trocar de vez em quando, tá? Se você vê que ela tá muito queimada, chamuscada, tá na hora de trocar. Um sintoma pra você saber que tem que trocar a mica, se o micro-ondas começar a dar uns estalos, umas faíscas, pode trocar a mica, tá? Que ela queimou, tá bom? Então tá aqui, pessoal, a água fervendo. Ó, não dá nem pra pôr o dedo, tá bem quente. Dá pra ver, ó, tá suado o copo? Pois é, pessoal. Ficou top, ó. Fumaça saindo, ó. Vamos ver se o meu está quente. Queimar meu dedo.
É isso aí, pessoal. A amperagem ficou top, 16 ampere. Então tá aí, micro-ondas tá pronto, arrumado. Só entrar em contato com o cliente. Beleza? Pessoal, dá aquela força pra nós, galera. Dá um like lá, deixa um gostei ou não gostei, põe um comentário lá, na medida do possível a gente responde, tá bom? Se tiver dúvida, tiver pergunta, coloca lá no comentário lá, eu preciso arrumar tal coisa, eu não sei como que faz. Coloca lá, pessoal, beleza? Estamos estudando um jeito de fazer um grupo aí. Esse é um grupo especial, seleto, só os cobra, pra gente poder tá ajudando quem tá precisando. A gente estamos estudando aí uma maneira de fazer o grupo ainda, tá bom? Aí logo a gente põe mais informação nos vídeos aí, beleza? Então é isso aí. Valeu, deixa um gostei, não gostei, não tem problema, coloca um comentário lá, compartilha, se inscreve no canal, pessoal, dá uma força, o canal tá pequenininho, tem um monte de gente que assiste aí, tem vídeo aí com 1000 e poucas visualizações e o cara não inscreve, não custa nada, não paga nada, dá aquela força pra nós lá, tá bom? Curte, compartilha, tamo junto, até a próxima.